Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós aqui é boa noite, né? Hoje estamos com um grupo um pouco menor, algumas pessoas estão impossibilitadas aí por motivo de saúde, por outros motivos também, mas aqui estamos. E uma das vantagens de nós gravarmos também a reunião é que os nossos amigos que fazem parte da nossa classe aqui, mas de vez em quando não podem estar conosco, eles podem depois conferir o que foi dito aqui na nossa gravação. E você que nos acompanha já há algum tempo também já sabe que quando nós começamos aqui a gravar, não quer dizer que estamos começando neste momento a nossa reunião. Antes disso, nós temos aqui os momentos de oração, que são muito agradáveis. Cada um de nós aqui abre o coração, menciona aí testemunhos, agradecimentos a Deus, fazemos também nossos pedidos, né? E oramos pelo estudo, que iniciamos logo em seguida. Porque vocês também já sabem, mas não custa relembrar, a gente nunca deve abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sem antes pedir que o autor verdadeiro dela nos ajude no processo de entendê-la, de estudá-la. Então a gente sempre ora a Deus pedindo que o Espírito Santo nos abra o entendimento, nos ajude a não só compreender, né, mas colocar em prática também em nossa vida aquilo que estamos aprendendo. Então, saiba que já tivemos aqui nossos momentos de oração, e se você for criar, quem sabe, uma classe bíblica também, com seus amigos, com familiares, né? Ou fazer um estudo bíblico com alguém, antes disso, sempre ore a Deus, sempre busque a comunhão com Deus, que isso é uma bênção tremenda. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, nós já vamos com a nossa mente, né, o nosso coração preparados para entender a mensagem. Nós estamos estudando o livro de Daniel, já estamos no capítulo 8, veremos hoje. Na semana passada, no vídeo anterior, se você perdeu algum também, é só ir ao meu canal aí e procurar a playlist Verdades de Daniel. Esse nome porque tivemos um anterior, um estudo anterior, que foi Verdades do Apocalipse, né? E agora estamos aqui no livro de Daniel. No capítulo anterior, o 7, nós estudamos aqui uma sequência de bestas, né, animais que surgiram do mar agitado, ou seja, convulsões, guerras, conflitos entre as pessoas, os povos, águas, né, em profecia. E aí uma sequência de animais claramente simbólicos, né? Você tem ali um leopardo com asas, um leão com asas. A gente vê que são realmente simbólicos e representam, segundo o próprio profeta, porque uma das coisas boas de estudar as profecias bíblicas é que não precisamos viajar na maionese, como se diz, né, para tentar entender o que os símbolos significam, porque a própria Bíblia traz a decodificação, digamos assim, né, do símbolo, do código, e aqui não é diferente. Daniel identifica, né, o anjo identifica para Daniel o leão como sendo Babilônia, depois o urso, né, com 3 costelas na boca, como sendo a Medopérsia. Depois vem o leopardo com 4 asas, representando ali a Grécia, suas conquistas rápidas, né? Nós veremos depois aqui que no 8 aparece um símbolo parecido, diferente, mas com alguns elementos que coincidem, né? E em seguida ele vê um animal terrível, espantoso. Esse animal, ele, diferentemente dos outros, se intromete em assuntos religiosos, chegando ao ponto de mudar os tempos e a lei e atacar o próprio santuário de Deus, né? E o ministério de Jesus lá. Ele usurpa esse ministério, que tem que ver com perdão de pecados, intercessão, né? Coloca um sistema humano em lugar desse serviço essencial de Jesus por nós e muda a lei de Deus. E nós estudamos isso semana passada e vimos que na história o único poder que realmente se atreveu a fazer isso, inicialmente foi Roma imperial, né, com o decreto lá de Constantino, e depois Roma papal, dando sequência, né, a esse estrago de trazer dogmas, perversão da doutrina e, o que é mais grave, né, atingir a doutrina do santuário e a lei de Deus. Isso é só para relembrar o que nós já vimos, né, no nosso último encontro. E no capítulo 8 a gente vai ver, na verdade, uma sequência bem parecida. É aquele princípio que eu já falei para vocês: repetição e ampliação. Acontece no Apocalipse, acontece em Daniel. Isso é extremamente didático, né? Lembra Daniel 2, da estátua do rei Nabucodonosor, do sonho? Super fácil de entender, né? Muito simples. Aí vem o 7, que traz também essa sequência de impérios, né? E coloca detalhes, adiciona mais elementos, mas é a mesma ordem. O historicismo em ação, né?
as profecias se cumprindo ao longo da história. O 8 também vai tratar disso e vai adicionar detalhes para nosso estudo aqui. Vamos então, cada um lendo aí, como a gente tem feito, né? Cada um lê aí uns 5 versos, mais ou menos, e depois a gente comenta, se é que vai ser preciso, porque o Anjo vai explicar tão bem aqui que a gente quase vai chover no molhado, né, ao explicar. Mas o 8, na verdade, ele vai deixar um detalhe no ar, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto especialmente. Tudo que vem antes vai ser bem fácil, porque já sabemos do 7, já sabemos do 2, né? Daniel vai omitir Babilônia, porque ele não está mais em Babilônia. O capítulo 8, ele acontece alguns anos depois do 7, então aqui Daniel já está no reinado da Medopérsia. Então, como a profecia via de regra começa com o profeta e avança pelo tempo, ele vai omitir Babilônia. Não tem mais por que trazer aqui Babilônia ao cenário profético. E no fim do capítulo, vocês perceberão que um detalhe fica no ar. E eu quero que vocês atentem para esse ponto, porque vai ser talvez o elemento mais inédito até agora aqui, que vai depois desembocar no 9, que vai ser o tema da semana que vem, ou do próximo estudo, né? Vamos lá. Gladys, Marcelo Martins, depois Regina, depois Tadeu. Marcelo Faceto está ali no trânsito, né? Não sei se ele vai conseguir parar para depois ler com a gente, acho que vai ser meio difícil, mas pode continuar ouvindo aí, Marcelo, tá? Não vá se distrair aí na direção, por favor. Vamos lá, então. Gladys, 5 versos e depois, na sequência, os demais ali. Durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho, para o oeste, para o norte e para o sul. E ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Gladys, só um detalhe. Enquanto Vocês perceberam já algumas coincidências com o capítulo 7? Um dos chifres do carneiro era maior que o outro. O urso tinha um lado maior que o outro, né? Ele sobe de um lado se destaca mais que o outro. Cronologia, ele fala de Belsazar. Lembra de Belsazar? Lá na parte histórica do livro, é o rei que ali usa os vasos sagrados do templo, né, para fazer uma festa, e aí uma escrita misteriosa na parede decreta o fim do reinado dele, né? Então foi o último aí rei de... Era quem estava governando naquele momento, pelo menos, né? Ali Babilônia. Quando então as tropas ali dos Medo-Persas, secando o Eufrates, desviando o fluxo, entram por baixo dos muros e derrotam Babilônia. Então é esse momento, né? O rei é esse, o rei da Medo-Pérsia que está agora governando. E Daniel, como nós já vimos, né? Era um homem tão nobre, tão sábio, tão útil ao império, que troca o governante, troca o império, mas ele fica. Daniel fica, né? E é nesse momento histórico, então, da Medo-Pérsia, que, omitindo Babilônia, ele vê um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, né? E a alusão, a semelhança com o urso lá é bem interessante. Pode prosseguir ali. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, Foi na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto em pé junto ao rio, e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou os seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode se tornou muito poderoso, mas, no auge de seu poder,
seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele, nasceram 4 chifres proeminentes que apontavam para as 4 direções da terra. Ô, Marcelo, Então, só um detalhe. Você percebeu alguma semelhança do bode com algum animal lá do capítulo 7? O bode voava, era muito rápido, né? Hum, Lá no 7, quem que era rápido? leopardo. é o leopardo, é. Com asas, né? Também voava, portanto, né? Então, isso aqui, claro, que mostra as conquistas desse reinado, especialmente do principal dos seus governantes, ou imperador, né? Depois nós vamos ver aqui, vamos falar agora já, né? Alexandre, né? Alexandre o Grande, né? Com 30 anos já É. era dono do mundo, praticamente, né? Então ele conquista com rapidez, ele derrota o carneiro, quebra ali os chifres, né? Tira-lhe poder, e ele estabelece como um grande poder. Porém, no auge da força desse chifre notável, você vê que é realmente um símbolo, né? Porque é um bode unicórnio, não existe isso. Mas esse chifre notável, que é o seu principal governante, né? Ele é quebrado, quebra-se, né? Não vem um animal e quebra, ele se quebra. De fato, Alexandre o Grande morreu jovem, né? É, possivelmente de uma doença, alguma coisa assim, não foi batalha, né? E em lugar desse chifre notável, aparecem 4 chifres. Lembra que Leopardo tinha 4 cabeças, né? Então nós temos aí vários paralelos, né, para ajudar a identificar. Lembra que eu falei também que é mais ou menos como se fosse assim, o anjo, ele traz uma visão e diz, Daniel, deu para entender? Ainda não, então eu vou repetir de outro jeito. Daniel, entendeu bem agora? Para garantir que nossos amigos do futuro entendam bem, eu vou repetir de outro jeito. E aí vai repetindo e ampliando, né? Verso 9. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste, e em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Regina, Posso tirar uma dúvida? pode. Ou quer deixar para o final? Depende. Que Vamos depois. ver qual é. É do que eu, Não, é do que o Marcelo acabou de ler. Pode ser, pode falar. A gente estava assistindo Hum? a lição de casa. E aí, você no vídeo até comentou sobre os ventos, né? Que Uhum. no caso, aqui não seria do chifre exatamente, que nasceu outros. Foram Certo. do. Aí eu queria entender um pouco melhor essa. Tá. Se o senhor quiser explicar no final ou seguir a leitura e. Eu ia explicar, porque isso é um ponto importante, né? Ah, tá. Eu só queria deixar assim que, mas eu posso comentar agora já. Para vocês já é turma de pós-graduação. Mas assim, é que eu queria deixar que a leitura nos mostrasse mais claramente que esse chifre pequeno é Roma. Mas isso vai ficar muito claro, né? Depois na leitura, até porque ele corresponde ao mesmo chifre que aparece no capítulo 7, né? Então, sendo Roma, como veremos daqui a pouquinho, né? E já antecipando, sendo Roma, não faz sentido dizer que Roma saiu de um dos chifres que compõem um dos reinados subdivididos da Grécia, porque a Sim. Roma não vem da Grécia, né? Aqueles 4 chifres são os 4 generais de Alexandre que dividiram o império: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Esses 4 generais de Alexandre dividiram o império. De um dos chifres, seria estranho pensar que Roma saiu ou do Egito, ou da parte norte, ou, enfim, de qualquer região ali do Império Greco-Macedônico, né? Não, Roma ela surge de uma outra região, ela se engrandece, cresce e se torna um grande império. Graças a essa má tradução, digamos assim, também alguns intérpretes, alguns evangélicos também colocam como o cumprimento dessa profecia Antíoco Epifânio, que foi uma figura lá do passado, né? Que de fato profanou também o santuário, como o texto vai dizer aqui,
até é dito que sacrificou um porco no santuário de Israel, enfim, ele profanou o santuário, mas ele já morreu, né? Morreu e foi-se, não é nenhuma figura tão importante na história. O que a gente vê na leitura aqui da Ponta Pequena, sobre a Ponta Pequena, é que ela se torna realmente algo portentoso, né? Destacado na história, não é uma figura que já passou. Outra coisa interessante, quando Jesus, lá nos evangelhos, se refere a esse abominável da desolação, essa abominação aqui, ele fala disso no futuro. Se fosse Antíoco, já seria passado para Jesus, para o Jesus aqui na terra, né? Seria passado. Mas ele fala: quando vocês virem o abominável da desolação, então estava no futuro ainda. E estava no futuro, estava dentro do Império Romano ainda, ok? O que aconteceu aqui com a tradução? Verso 8, finalzinho dele. Em seu lugar, no lugar do chifre quebrado, saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. 4 ventos é a rosa dos ventos, né? 4 direções, para todos os lados, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, 4 chifres que cresceram na direção dos 4 ventos. De um deles, o original traz assim. O original não repete, de um dos chifres, ok? É simplesmente, algumas traduções trazem assim, a NA não está assim, a NVT também não, né? Mas tem outras traduções que trazem. De um deles saiu um chifre pequeno. Deles, deles ventos ou deles chifres, certo? Eu não vou ter condições aqui, teria que ter talvez um gráfico aqui para ajudar para facilitar, né, a explicação. Mas o fato é que esse deles, do verso 9, ele está conectado com o ventos, do verso 8, certo? É uma pena que algumas traduções colocaram chifres aqui. Se tivesse colocado ventos, não tinha problema, né? Ou nada, porque daí a pessoa teria que investigar, né, o texto original e perceber ao que está conectado esse chifre. Resumindo, o chifre está conectado aos ventos. Então, de uma das direções da Terra, surge um chifre pequeno. E ele vai se engrandecer, vai fazer um monte de coisa que vamos ler ainda, e assim o enigma se desfaz. Repito, se for Antíoco ou Epifânio, fica bem difícil de entender como que uma figura daquela cresceu tanto e por que Jesus se refere a esse abominável como estando no futuro, sendo que o Antíoco já tinha morrido fazia muito tempo, no tempo de Cristo. Certo? Vamos lá, paramos em que verso? 11. 11. Ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército. Quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Olha só, Então, Regina, que interessante, né? Coisas grandes que ele fez, como se engrandeceu tanto que chegou até a desafiar o príncipe, Jesus Cristo. Jesus. Antíoco nunca fez isso, né? Quem fez isso foi Roma, que inclusive matou Jesus, né? Foi durante esse império. Então desafiou o príncipe. Também desafiou no sentido de que tirou dele o sacrifício diário. Não é só o sacrifício terrestre, no santuário terrestre, né? É aquilo que no 7 já foi dito. Ele usurpa o ministério celestial do santuário que Jesus exerce, né? É o contínuo. O que mais que ele fez? O exército lhe foi entregue, ou seja, o povo de Deus lhe foi entregue. Eles foram perseguidos por ele. Lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. Quando que Antíoco se intrometeu na verdade bíblica, né? Deturpando a verdade, lançando por terra. Quem fez isso foi Roma. Em sua fase imperial, nem tanto, mas depois na fase papal, sim, né? Mudando uma série de conceitos bíblicos, verdades bíblicas e mandamentos bíblicos, né? Suprimindo o segundo, sabemos disso, e alterando o quarto mandamento da santa lei de Deus. Ok? Ser angelical. 13 agora. Então ouviu
Então ocorreu que ouvi um Kadosh, ser angelical, que indagava a outro santo. Até quando durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado, o exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2.300.000 tardes e manhãs. E então, Kodesh, santuário, será reconsagrado. 2.300 tardes e manhãs, né? Isso. Então, assim, o anjo conversando com outro anjo, né, um diálogo angelical aqui, e Daniel acompanhando, pergunta para o outro, né, até quando o santuário, essa verdade do santuário será pisado, né? Serão pisados, serão humilhados. Até quando o exército ficará entregue para ser pisado aos pés? Até quando essa transgressão assoladora, essa usurpação do ministério sacerdotal? Aí o outro anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou, em outras traduções, vindicado, justiçado, não seria bem justiçada a palavra, vindicado mesmo, né? E restaurado também. Ou seja, essa verdade seria restaurada. Nós vamos ver isso mais detidamente no capítulo 9. Mas aqui cabe a explicação de que tarde e manhã na Bíblia é uma expressão comum para marcar um dia, né? Lá em Gênesis, na criação, nós vemos, né? Disse Deus, haja luz, e houve tarde e manhã, primeiro dia. Depois disse Deus, apareça isso, e houve tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia, assim sucessivamente, né? Tarde e manhã na Bíblia é uma forma de se referir ao dia. Algumas traduções bíblicas equivocadamente trazem a Bíblia Linguagem de Hoje. Na primeira edição trazia assim. Aí depois houve várias observações e estudiosos, teólogos observaram e eles então alteraram para o que é correto. Tinham colocado assim, até 1.150 dias e o santuário será purificado. Por que colocaram dessa forma naquela tradução? Porque eles entendiam que tarde e manhã seria o sacrifício da tarde e da manhã. Portanto, são 2 sacrifícios por dia, seriam 1.150 dias. Só que não é assim que está referido a questão do sacrifício, né? Referida. Sacrifício é manhã e tarde. O sacrifício da manhã e da tarde. Quando é dia, para marcar dia, é tarde e manhã, porque o dia começa no pôr do sol, na parte escura. Então, colocar como sendo sacrifício seria uma violência ao texto, na verdade. Aí, com todas essas observações, quanto eu saiba, numa edição posterior, a Bíblia Linguagem de Hoje voltou ao que está escrito aqui, né? 2.300 tardes e manhãs. Bem, só que nós também sabemos que dia em profecia equivale a ano. Então, estamos diante de um período longo aqui, uma visão muito longa, né? 2.300 anos para que o santuário seja restaurado, purificado, essa verdade deixe de ser pisada aos pés. Quando Daniel chegou nesse ponto aqui, ele ficou bastante preocupado, porque, na verdade, a mente dele estava voltada para o santuário de Israel. Ele queria que o povo voltasse para Israel, reedificasse o santuário literal, mas 2.300 anos no futuro era muita coisa, né? Sendo que a profecia de Jeremias apontava 70 anos de cativeiro apenas, não 2.000 e poucos anos, né? É isso que vai deixar Daniel bem preocupado, tá? Para vocês verem como ele entendeu que a coisa estava bem longe, né? Mas avancemos aqui. Essa explicação vai ser útil, especialmente para o próximo estudo. Entender que 2.300 tardes e manhãs são, na verdade, 2.300 anos até que o santuário fosse vindicado, restaurado, purificado. Verso 15, né? 15. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surge alguém semelhante a um guerreiro. E ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai
e bradou: Gabriel, revela a este homem o significado da visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Veja só, né? Falar De novo, assim, alguns marcadores, né, temporais, né? A visão vai até o tempo do fim. Então, é algo que vai longe, né, para Daniel. E agora vem a explicação, né? Não precisamos nem ter muito trabalho aqui. Vejam só. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. De novo, né? Reforçou, né? É. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha que fácil, gente, né? Só uma curiosidade, né? É que bom que o Faceto chegou em casa são e salvo. Tá tudo certo aí, né? Os Bem, reis tudo da bem. Média e da Pérsia. Eu lembro Ah, que quando aconteceu lá o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, alguns evangélicos saíram dizendo assim: agora se cumpriu Daniel 8, né? E a gente ficava, mas como assim? De onde é que tiraram as torres gêmeas aqui da profecia? Eles achavam que dois chifres do carneiro eram as torres gêmeas do World Trade Center, né? Então, hum, que falta faz a pessoa só ler, só ler. Lê o capítulo inteiro, não fica só num verso, dois separados ali, isolados, né? interessante. Fora do contexto. Porque aqui o anjo já vai dizer, olha, aqueles chifres lá, ó, e o carneiro, medos e persas. Pronto, não tem que ficar interpretando. Já está aqui a interpretação, né? Mas infelizmente muitas pessoas acabam se comportando assim, né? Pegam um verso ali, a marca da besta. Quanta viagens o pessoal faz, né? Em cima desse verso. E não estuda todo o contexto, todos os textos paralelos, né? Para ver que não tem nada a ver com chip, com vacina, com QR Code, código de barras, né? O assunto tem a ver com adoração, gente. É algo muito mais sério, né? Mas vamos lá. Só para fechar o parênteses aqui da curiosidade. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Vocês viram que só faltou dar os nomes, né? Aí é só pegar livro de história e você vê quem foi, né? Quem foram, né? O primeiro rei, Alexandre o Grande, torna-se poderoso, aí morre, quebra-se o chifre. Aí surgem 4 governantes no lugar dele. Vai para o livro de história. Tá lá, Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. E aí formam-se esses 4 territórios, né? E daí para frente o que acontece? Pode ler para nós, Marcelo Faceto? Ok. Opa, tá em qual aqui, Michel, por gentileza? Para onde mesmo, Tadeu? No, inicia agora o 23. Certo. Ok. No final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará seu povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar uma batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei.
mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-lo. Tanta coisa interessante aqui, né? Detalhes, né? Bom, primeiro, esse chifre pequeno, esse poder que aparece, né, no cenário aí, não de um dos chifres, mas de uma das direções ali da Terra, ele cresce e se torna poderoso, mas não de sua própria força, ou seja, era um poder que dependia dos estados nacionais, porque não era um estado, era uma religião. Interessante, né? Se torna poderosa, influente, mas não de si mesma. Depende dos poderes ali em volta, né? Do apoio dos estados, dos reinos. No seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Isso já marca o período também, né? Esse poder, ele vai contra Jesus, se levanta contra Jesus, no sentido de que o matou, mas também que usurpa, né? Tira dele a questão lá do santuário. Mas depois esse poder vai ser destruído sem intervenção humana. Por quê? Porque a besta, agora estou fazendo uma ponte já com Apocalipse 13, né? A besta, o dragão que lhe dá poder, serão destruídos não por outro império, mas pelo próprio Deus. Por isso aqui diz, olha, esse poder agora vai até o fim, essa ponta pequena, mas vai ser destruído um dia sem intervenção humana. Não haverá um quinto império que vai sucedê-lo, não. Deus vai colocar fim a esse poder usurpador. A visão das tardes e manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Aí no final aqui, é interessante, né? Porque diz assim que Daniel ficou perturbado, até enfraqueceu, né? Querendo entender a visão. Mas ele mesmo explicou, né, detalhadamente a visão sobre o carneiro, sobre o bode, sobre os chifres. Então não era essa a visão a que ele se referiu, né? Era uma parte que não ficou clara. No capítulo 9 vai ficar mais claro isso para nós, porque o anjo vai dizer assim: eu vim para te fazer entender a visão. Aqui nos capítulos 8 e 9 aparecem duas palavrinhas hebraicas para visão. Uma delas se refere a todo o capítulo, toda a visão completa dos animais chegando até a ponta pequena. A outra palavra hebraica se refere só à parte da visão que não ficou compreensível, né? Que não ficou esclarecida aqui nesse momento. Quando a gente estudar o 9, a gente vai perceber que a conexão que o anjo faz é com essa parte que não ficou clara. Porque nem faria sentido dizer que ele não entendeu toda a visão, porque ela vai sendo explicada até certo ponto, né? Mas o ponto que tem que ver com as tardes e manhãs e o chifre pequeno, esse para Daniel ficou um tanto nebuloso. 13 anos vão se passar até que ele receba a explicação. A gente vai lendo assim os capítulos, né? E pensa que eles acontecem na sequência, assim, rapidinho, né? Mas não, Daniel, ele orou muito tempo, ele estudou os livros de Jeremias, por exemplo, né? A Bíblia que ele tinha na mão naquele tempo, ele estudou, foi atrás, não foi só esperando que caísse do céu, né? Ele também fazia parte dele. E aí no 9 nós vamos ver a explicação para esse detalhe que o fez adoecer, inclusive, né? Que preocupou Daniel. Bom, esse é o capítulo 8, né? O que vocês acharam? Algum comentário, alguma consideração a respeito desse capítulo? As semelhanças com o capítulo 7 também, né? A precisão da profecia bíblica, que é algo que sempre surpreende, né? O que vocês me dizem do que acabamos de ver? É muito interessante ler, e é gostoso, porque quando a gente fez o primeiro estudo, quando a gente fez com o pastor Diogo, ele passou um pouco para a gente sobre Daniel, entrou um pouco, não foi assim tão a fundo, mas passou. Mas a gente aprende, sempre que a gente lê, a gente aprende cada vez mais, né? E é muito interessante realmente isso que o pastor falou, é que ela se explica, né? Não tem o que falar, não tem dúvida, não tem o que dizer, isso aqui não ficou muito bem explicado, né? A não ser a 2.300 tardes e manhãs que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, para a gente vai ser uma semana para entender. Daniel demorou 13 anos. Exatamente. Né?
Mas é muito interessante ver e realmente entender, comparar com a história, né? Que traz a gente para a realidade mesmo. É uma profecia que já se cumpriu e traz a gente da realidade, da veracidade da palavra de Deus também, né? Uhum. E assim, gente, vocês já perceberam isso, obviamente, né? Mas quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais fácil fica entender a Bíblia. Olha que óbvio. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais fácil entender o Apocalipse, que dizem ser tão misterioso, né? É, por exemplo, quando o Apocalipse traz lá uma besta que emerge das águas, né? Apocalipse 13. A gente já tem aqui os elementos, né? Para aplicar lá e entender o que significa, né? Capítulo 3 de Daniel está diretamente ligado ao capítulo 13 de Apocalipse. Existe um decreto, existe um decreto que obriga a transgredir a lei de Deus, existe um decreto de morte para quem não quer obedecer à lei de Deus, não quer obedecer ao governante, né? Muito parecido. Depois, você lê Apocalipse 10, você percebe que há uma conexão com Daniel capítulo 8, capítulos 8 e 9. Ali há também um momento ali em que o João ele é instruído a comer um livro, aí a experiência se torna amarga no estômago, porém tinha sido doce na boca, né? Tem toda uma conexão, assim, porque os livros de Daniel e Apocalipse são interligados, né? Então, quanto mais você estuda Daniel, mais você entende Apocalipse. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende as profecias da Bíblia. Então, é muito, eu não vou dizer que é um atrevimento, né? Mas, assim, não é um atrevimento, né? Porque também, se a pessoa quis começar por um profeta, tudo bem, mas assim, querer entender as profecias com um verso ou com dois versos, né? É que é um risco, na verdade. Essa é a palavra, eu acho, talvez melhor. É um risco, porque você se arrisca a imaginar uma coisa que não precisa ser imaginada, porque está explicada, né? Notem que o capítulo 8 ele é praticamente autoexplicativo, né? O que não está escrito ali está nos livros da história, em detalhes, né? O que mais vocês acharam do estudo de hoje? Chama atenção aquilo que o senhor comentou, de fato, a gente prova a repetição e a ampliação. Repetição e ampliação. Uhum. Então, isso torna para nós hoje muito mais claro, mais fácil o entendimento, né? Porque é exatamente isso. Repete-se e amplia, né, a visão. Então, torna mais fácil para o nosso entendimento. Muito, muito bom. É didático, né? É, isso é claro. Quando chega aos capítulos 10 e 11, aí a coisa complica. Mas Deus não, Deus deixa partido simples para chegar ao mais complicado lá, né? Para não assustar ninguém. Mais E alguma é E da coisa? mesma forma, né? interessante e Fala, importante fala. também essa questão de a gente tem que ler e aprender tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, né? Acho que cai por terra, né, essa tendência de alguns de dizer que o que era antigo passou, se acabou e que se deva ler só o Novo Testamento, né? Né? É uma Bíblia só, né? É. Exato. É. Não tem como separar, né? Isso. Aliás, quando É uma Jesus dizia assim, ó, continuidade. errais não conhecendo as Escrituras, nunca leste nas Escrituras, a que Escrituras ele se referia? Ainda O não que havia Novo tinha Testamento. escrito no É, momento, Toda, já né? tinha o Antigo Testamento. Então, né? Jesus ele considerava válido, né, o Antigo Testamento, assim como quando depois foi escrito o Novo Testamento, que os discípulos chamam de Escritura também, né, eles se juntam, né, é uma coisa só, Antigo e Novo Testamento. Aliás, essa expressão Antigo Testamento, Novo Testamento, ela é até artificial, né, porque, na verdade, o Novo Testamento, a Nova Aliança, é o sangue de Cristo, né, aplicar isso ao livro foi... alguém fez isso, pegou, mas não era o nome, não é o nome que a Bíblia dá a si mesma, né? Eram as escrituras, né? Aquilo que vem antes de Cristo passou a ser chamado de Antigo. O problema é que quando coloca Velho Testamento, dá a impressão que é velho, ultrapassado, caducou, né? Mas não é É. assim, né? É tudo uma coisa única, coesa, é uma sequência, né? Que desemboca lá no Apocalipse, né?
Daniel dá para nós também vários exemplos, né? Ele serve como um grande exemplo para nós de fidelidade, e de interesse no conhecimento. Ele, ele se interessou, ele queria entender, como o pastor comentou agora há pouco, foram 13 anos orando, estudando, e há uma diferença, né? E eu pude descobrir isso há algum tempo, entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia, né? A importância, o exemplo que Daniel nos dá é de buscar o conhecimento, buscar o estudo, estudar a Bíblia, não se contentar em não entender, né? Ele assim, é uma luta, né? Ele lutou, ele orou, ele queria entender, né? E esse é o exemplo que fica para nós, né? O desejo de querer entender e não ler, se não entender, virar a página, né? Mas de buscar em Deus, pedir orientação a Deus, né? Buscar o conhecimento, buscar uma orientação de pessoas que têm o entendimento, né? Também, enfim, nós temos hoje um grande exemplo e nós temos ferramentas para isso também, né? A Bíblia está ao nosso alcance. Naquela época, como o senhor mencionou, tinha o livro de Jeremias na mão, né? Hoje nós temos a Bíblia inteira na nossa mão, né? E em qualquer lugar, né? É importante que em qualquer lugar nós temos. Então, é um exemplo, para que a gente aproveite essa oportunidade que nós temos hoje de ter a Bíblia ao nosso alcance e em qualquer lugar. Não, não tem a Bíblia em papel, você está numa fila, você tem um smartphone, você alcança a Bíblia, e gratuitamente também, né? Então, é um grande exemplo que fica para nós de um servo de Deus, um homem que não se contentou. Ele queria entender profundamente aquilo que estava sendo revelado para ele. Amém. É isso mesmo. E aí, gente, gostaram? Muito bom. Muito bom. O ideal seria até o tempo ficaria muito alongado, mas na sequência já ir para o 9, né? Mas, como disse a Gladys, Daniel esperou 13 anos, mais de 10 anos. Não vai ser grande coisa 7 dias esperar passa aí logo. 1 ou 2 semanas para depois termos o capítulo 9, né? Mas ali Nesse vai. tempo, sigamos estudando. Exatamente, Sigamos exatamente. o exemplo de Daniel. Vamos orar para Deus Orar e estudar. Vocês têm uma ajudar. vantagem. Vocês têm uma vantagem. O 9 já está escrito. Querem aí Verdade. ter um spoiler? Vão lá, dá uma olhadinha antes, né? Tenha vontade para estudá-lo antes também do nosso encontro, tá bom? Muito É isso, bom. então, vamos terminar com oração, né? Continuar orando aí uns pelos outros, né? Nosso grupo, orar pelos que não puderam vir hoje também, como eu disse aí, por motivo de saúde e outros compromissos também, né? A notícia feliz, né, de que em breve aí eu vou ter a alegria de batizar também a Jussara e o Alexandre. Eles já tomaram a decisão, né? Já estão aí firmes nesse propósito e provavelmente no começo de janeiro, né? Nós estamos aqui falando no fim de novembro, né? Começo de janeiro de 2023, eu teria a alegria de batizá-los lá em Limeira, né? É um milagre aí da pregação virtual, né? Tem gente aqui de São Paulo, eu estou no interior de São Paulo, tem gente aqui desse grupo que é de Santa Catarina, Jussara e o Alexandre são de Limeira, né? O encurtamento das distâncias, que eu creio também ser um milagre que Deus possibilitou para que o evangelho seja pregado mais rapidamente, né? E então, oremos também por esse casal querido, que em breve será batizado também, como vocês já foram, né? Vamos orar? Eu Sim, queria lembrar, Michel, se você Oi, permite um pouquinho, claro? em função das palavras do Martins aqui, né? Da facilidade de estudo, não sei se você vai cortar isso na edição, não, mas para quem está ouvindo, quem está assistindo de alguma maneira, porque o YouTube tem essa vantagem de perpetuar a mensagem por um longo tempo aí, e espero que atinja muitas pessoas, né? O Uhum. pastor Michelson Borges tem grande material aí no blog dele, de estudo da Bíblia. Todos nós que estamos aqui nesse grupo, se você de alguma forma conseguir entrar em contato com a gente, ou no Novo Tempo, tem estudo bíblico que as pessoas oram para que você venha até algum de nós pedir um estudo bíblico, porque a gente quer aprender dando estudo bíblico. A gente aprende mais
quando dá o estudo do que quando a gente está estudando, na verdade. Amém. E essa vantagem de você poder estudar a Bíblia, né? Como disse o Martins, sabiamente aí, é muito vantajoso, porque a gente não pega por um capítulo, por um versículo, uma coisa isolada, né? Você tem ali todo um contexto, isso muda, às vezes, totalmente a estrutura do estudo que você está fazendo, né? Então, fica aí esse endosso aí, né? Muito obrigado a todos. Fiquei um pouco fora, conexão, tudo, mas deu para participar um pouco. Muito obrigado. Bom, Marcelo já fez o apelo final aqui, né? Você que está assistindo, estude também, né? Passe pela experiência que esse grupo aqui passou e tem passado também. Aqui nós temos vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, né? Todos aqui podemos contar longas histórias, né? De testemunho, de conversão, de mudança de vida, de processo de mudança ainda, porque todos estamos em processo, né? Mas é uma caminhada maravilhosa, né? Obrigado, Faceto, pelo comentário aí também. E é legal mesmo, né, saber que isso aqui que estamos gravando agora, como disse o Faceto, né, vai se eternizar até a volta de Jesus, né? Até o dia que a internet foi queimada. Mas até lá, nós aqui poderemos estar em qualquer outro lugar, talvez alguns de nós nem estejamos mais, não sei, né? Mas a nossa voz e o nosso registro permanecerão e serão usados pelo Espírito Santo para alcançar outras pessoas. Isso é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Vamos orar então. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado por mais esse estudo que fizemos em Tua Palavra. Obrigado pela profecia e pela revelação que deste a Daniel e que nos alcança hoje, aqui no século XXI, nos trazendo conhecimento, nos trazendo inspiração, motivação também da vida desse Teu servo e a certeza, mais uma vez, de que a Tua Palavra é perfeita, precisa, infalível. Nós vemos as profecias se cumprindo ao longo da história de uma maneira tão precisa que nos faz ter certeza de que tu conheces o futuro e sabes também tudo o que vai acontecer em nossa vida, tens nossa vida em tuas mãos e a história, os rumos da história também nas rédeas seguras em tuas mãos. Abençoa, Pai, o nosso grupo, continua abençoando esse nosso grupo de estudos, as pessoas que não Amém. puderam vir hoje também, Senhor, e os amigos que assistirão depois a gravação, que eles também sejam alcançados por tuas bênçãos. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.